O vídeo anterior foi relativamente extenso, mas eu gosto de pormenorizar a explicação, até porque aquele software tem alguns pormenores muito interessantes. Estou a falar especificamente do InnoSetup, o software para a criação dos pacotes de instalação, e neste vídeo vou continuar a falar sobre esse assunto e vou explicar de uma forma um bocadinho mais detalhada quais são os aspectos relacionados com o script que foi criado automaticamente pelo software. No vídeo anterior estivemos então aqui à volta do InnoSetup a preparar o nosso sistema de instalação e terminámos o vídeo exatamente com esse mecanismo de instalação criado, que é este ficheiro executável que aqui está e que será então o ficheiro que nós iremos distribuir pelos nossos clientes através da internet ou através de uma pen, seja como for, ou através de e-mail, por exemplo. Ora, o que acontece então é o seguinte. Eu tenho estado aqui a utilizar o ambiente de trabalho de uma forma extremamente abusiva, habitualmente não o faço, eu costumo ter aqui outros mecanismos, neste caso crio pastas dentro dos meus discos rígidos, especificamente só para lidar com este tipo de ficheiros, transferência de ficheiros, etc. Mas, por uma questão de comodidade, estive aqui a utilizar então o meu ambiente de trabalho para podermos ir vendo aqui o conjunto todo dos ficheiros criados, pastas, etc. Temos então aqui o setup final, que é esta pasta que aqui está. E esta pasta para onde foi descarregado o meu sistema de instalação. Esta pasta final, eu vou colocá-la aqui ao lado, vamos até colocar aqui em cima, por uma certa ordem, ok? Vou colocar aqui este ficheiro no meio e já vamos perceber porquê. Eu tenho aqui então o final, que é a pasta que contém a minha aplicação toda. Tenho depois aqui este ficheiro, que é o ficheiro do script criado pelo InnoSetup para fazer o sistema de instalação. E depois tenho aqui o produto final, que é então este setup, ok? Ora, para eu voltar a ter... e depois tenho aqui estes três ficheiros que foram utilizados para criar o texto dos diferentes quadros do sistema de instalação. Ora, eu ainda não vou executar o sistema de instalação, ou melhor, até vou. Vamos mostrar o que é que aconteceu então com a criação deste setup. Reparem, eu tenho aqui no meu disco rígido, tenho aqui então a minha pasta Windows, tenho aqui a pasta dos programas, pasta de programas x86 e não tenho aqui nenhuma pasta chamada projeto final, ok? Tenho aqui o PaintShop Pro, ok? Vamos ver aqui, não tenho aqui nenhuma pasta chamada projeto final. Então, vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos executar o nosso setup. Duplo clique e cá está. Primeira opção. Quer que o sistema de instalação funcione em português Brasil ou em inglês. Okay? E foi daquela listagem que vimos no vídeo anterior das línguas que nós selecionamos que ele foi selecionar as duas opções. Se eu quiser em inglês, ele depois vai avançar em inglês. Se eu quiser em português, vai avançar em português. Vamos clicar em português Brasil. Ok. Cá está o texto da licença, o tal concordo ou não com os termos. E claro que se eu utilizasse aqui um texto mais complexo, que é o texto que aqui está, ok? Texto da licença, eu iria ter aqui um texto com uma barra de deslocamento vertical, onde é explicado todos os detalhes da licença deste software, o seu uso comercial, se é uma versão freeware, quais são os direitos de autor, etc. Por isso é que ele diz, por favor, leia o seguinte contrato de licença de uso, você deve aceitar os termos do contrato antes de prosseguir com a instalação. Okay? Normalmente é o texto que ninguém lê, mas que por questões legais, se estamos a fazer uma aplicação comercial, terá que existir, caso contrário poderemos estar a incorrer no incumprimento da lei. Obviamente que quando eu clicar aqui no eu aceito os termos do contrato, vai ficar ativa a tecla avançar. Vamos clicar aqui, cá está, avançar. Vamos clicar em avançar e reparem, aparece depois o seguinte, quando você estiver pronto para continuar, clique em avançar. E este é o texto que vai aparecer antes da instalação. Se eu não tivesse associado lá este ficheiro antes, este quadro automaticamente não iria aparecer. Iria saltar de imediato para o quadro seguinte, onde ele pergunta onde é que eu pretendo instalar a minha aplicação. Como eu dei a possibilidade do utilizador poder escolher uma localização alternativa, ele vai apresentar esta opção. Caso contrário, aparecia aqui, ok, vai ser instalado em c:/program file x86 projeto final, ponto. E não ia existir qualquer opção adicional. Neste caso, o utilizador pode procurar aqui uma localização diferente para instalar o projeto final. Ele diz depois aqui são necessários pelo menos 3,6 MB de espaço livre em disco, que seria mais ou menos do tamanho da nossa aplicação. Isto nunca é muito fidedigna esta informação. Vamos clicar aqui em avançar.
e ele vai nos dar a possibilidade então de criar ou não um ícone no ambiente de trabalho. Okay? E isto foi porque simplesmente demos essa opção quando estávamos a criar o script. Okay? E eu vou dizer que sim, quero que depois da instalação, para além da criação da pasta, vai ser criado um ícone aqui no ambiente de trabalho. Vamos clicar em avançar e ele diz, ok, as suas opções foram estas, pasta de destino é esta, e as tarefas adicionais é criar um ícone no ambiente de trabalho. Vamos clicar aqui em instalar e reparem, no final da instalação temos aqui o ícone, o shortcut. Vamos ter aqui também projeto final. Vamos ter aqui nas pastas, vamos ter aqui alguns, deixem-me verificar se ele aparece aqui. Provavelmente aqui não aparece. Ok. Mas está lá em cima, é o que interessava neste caso. Está aqui projeto final. E temos o texto que está aqui no ficheiro de texto depois, que é o texto que é apresentado depois da instalação estar concluída. Vamos clicar em avançar e cá está. Quer executar o projeto final depois de concluir? Sim ou não? Eu vou retirar daqui o pisco e vamos clicar aqui em concluir. E está instalada a nossa aplicação. Está aqui, vamos verificar se ela funciona. Duplo clique. Cá está. Vamos clicar em carregar. Ops! A imagem não aparece. Okay? Reparem, ele diz, ok, Program File x86, projeto final, imagens, img, não apareceu. E depois reparem o que é que vai acontecer aqui. Ele vai dizer que não foi possível encontrar este ficheiro, isto é, File Not Found, Exception, isto é, foi criada uma exceção aqui, o ficheiro não foi encontrado e, portanto, a aplicação não consegue funcionar corretamente, ok? Reparem, não consegue funcionar. Se eu clicar em sair, ela vai funcionar, mas aconteceu um problema com a minha imagem. Vamos ver o que é que aconteceu. Vamos clicar aqui no projeto, vamos clicar com o botão direito do rato e vamos abrir a localização do executável. Vamos clicar aqui em propriedades, abrir localização do ficheiro e reparem o que é que aconteceu. A imagem está aqui, mas não foi criada a pasta imagens, ok? Ele copiou os ficheiros para o seu interior, mas não os copiou para uma pasta específica. E este é um detalhe que nós vamos ter que corrigir no nosso script, ok? Então, este ficheiro setup não está em condições, esta aplicação foi mal instalada. Vamos verificar o seguinte, vamos aqui ao painel de controle, desinstalar um programa e vamos procurar aqui a nossa aplicação. Neste caso estará no PMNOP. Vamos procurar aqui, projeto final, versão 1.0.0, desinstalar. Ok, ele diz mudar de utilizador, não, vamos continuar, ok. Vamos ver se ele desinstala. Bem, ok, muito bem. Este é o meu software firewall, ok. Vamos aqui considerar que é para desinstalar e ele vai proceder à desinstalação do software. Ok, sim. E está desinstalado, desapareceu o ícone, desapareceu o meu software. Ok, muito bem. Vamos então abrir aqui o nosso quadro do InnoSetup. Okay? Eu vou deixar ficar este quadro aberto e vamos fazer aqui um duplo clique. Ora, o que é que acontece aqui então neste script? Ele tem aqui código que não é executado, são comentários, estão identificados a verde e, portanto, sempre que colocamos aqui um ponto e vírgula e escrevemos qualquer coisa à frente, significa que este quadro não, ou este código, estas linhas não serão lidas. Depois temos aqui o tal sistema do preprocessor. E quando ele diz aqui define, isto é, cardinal, define, e depois coloca um nome, ele está a definir uma variável dentro do script. Isto é, sempre que depois no resto do setup apareça a designação myAppName, esta designação vai ser um substituto deste termo que aqui está, ou desta expressão, ou do meu nome, ou da localização da página de internet, que nós aqui depois acabamos por não criar o link, etc. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade de sempre podermos utilizar no application name, e em vez de termos que colocar sempre lá o nome, chamamos o nome pela sua designação que ali está. E é isto que é o Application Preprocessor, ok? Portanto, o pré-processador do script aqui do InnoSetup. Eu vou abrir aqui mais. Temos aqui a versão da aplicação, ok? E está aqui em cima, o Application Publisher, etc, etc, Application URL, tudo muito bem. Depois, temos aqui várias opções por defeito, temos aqui o License File, e ele diz-nos que o ficheiro da licença está aqui, o antes, o depois, a Output Directory, a pasta de saída, é esta que aqui está, e portanto reparem, eu posso a qualquer altura alterar
qualquer coisa neste ficheiro. Okay? Claro que se eu estiver a alterar, obviamente que tenho que assegurar que os ficheiros existem no local definido, para que depois, quando o processo de instalação ou de recompilação for executado, vá buscar a informação ao local correto. Depois tem aqui o sistema de compressão, tem aqui o ícone, etc. Tudo isto muito certo. Agora, temos aqui as línguas. As línguas são aquelas línguas que aparecem para selecionar no início do processo de instalação. Nós escolhemos o English e o Brazilian Portuguese. Não convém nós fazermos alterações aqui, deixar ficar desta forma. Depois temos aqui Compiler Default ASL, ele deixa ficar aqui por default, mas como o sistema vai interpretar que o nosso sistema operativo é em português, ele vai utilizar este, tudo muito bem. O Tasks significa as tarefas que vão ser executadas. E temos aqui a criação de um ícone, ok? Não vamos aqui explorar muito mais. Depois temos aqui o Files, e aqui que nós vamos tentar resolver a questão das imagens. Reparem o que é que acontece aqui. Files, e depois temos aqui o ficheiro executável, ok? Vai ser colocado na pasta de destino. Aqui aparece o HAP, que estará definido, ok? É um mecanismo interno, ok? É a pasta da aplicação, do nome da aplicação. E o flags tem ignore version, ignorar a versão. Isto é, se eu fizer uma instalação, ele vai substituir todos os ficheiros que lá existem, ok? Se eu alterasse aqui para outra função, ele iria, por exemplo, não substituir ficheiros, ok? Mas por defeito é isto que vai acontecer sempre. Depois temos aqui Destination Directory, Destination Directory, Destination Directory, e reparem, temos aqui o Source Final Images asterisco. Isto vai ser copiado para onde? Ok. Vamos tentar aqui criar um mecanismo que vai permitir criar a própria pasta e copiar as imagens para a sua localização correta. Ok? Então o que nós vamos aqui fazer é o seguinte. Ele vai ser copiado, neste caso a pasta imagens, vai ser copiada para a pasta de destino, que contém a identificação da pasta da aplicação, mas vai conter à frente /imagens, ok? E é nesta pasta que vai ser descarregado o conteúdo da pasta imagens, ok? Portanto, vamos ter que adicionar aqui tudo isto. Nós poderíamos tê-lo feito no decorrer da execução do wizard, ok? Mas não vamos voltar atrás porque podemos fazê-lo aqui. Okay? Então, nós aqui vamos dizer que, ok, o conteúdo da pasta imagens, ou o que existe na pasta imagens, é para ser copiado sim, mas também para uma pasta nova chamada imagens dentro da pasta da aplicação. Okay? Depois vamos ter aqui os ícones, applications name, etc. Vamos ter aqui o desktop icon, que é colocado no desktop, e temos a nossa aplicação pronta a ser recompilada. Como é que nós vamos fazer para compilar novamente a nossa aplicação? Eu quero chamar a atenção para o seguinte, este código que aqui está explicado aqui em cima. É o GUID, e este é um ID da aplicação, isto é, cada aplicação do nosso sistema tem uma matrícula específica, um código, e isto é o que vai identificar a possibilidade de depois criarmos sistemas de atualização da nossa aplicação. Sempre que nós executamos o wizard, neste caso o setup, peço perdão, ele vai detectar que desde que esta matrícula se mantenha no computador de destino do utilizador, ele sabe qual é a aplicação que vai ser atualizada e por isso vai logo buscar a localização onde a aplicação foi instalada. Imaginem que instalamos pela primeira vez, mas em vez de instalar na pasta por defeito o software nos indica, nós instalamos numa localização completamente distinta. O que vai acontecer depois, a posteriori, é que quando vamos a executar novamente o sistema de instalação, ele automaticamente, através deste código, vai buscar qual foi a pasta escolhida anteriormente, numa instalação anterior, por parte do utilizador. Ora bom, feito isto, eu vou aqui baixar um pouco, vamos voltar aqui à pasta do setup final e vou apagar. Shift Delete, ok, apaguei o meu setup. E agora vou gravar o meu script, porque fiz esta alteração aqui, foi a adição da pasta imagens, e vamos ver se resulta, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é executar este botãozinho que aqui está, que diz Compile. E aqui no fundo vai aparecer um determinado conjunto de código. Eu vou selecionar aqui o Compiler Output,
ok? E ele vai então executar e vai fazer aqui um conjunto de instruções. Ele diz warning, setting the setup section output base file name to setup is not recommended. Todos os executáveis chamados setup às vezes têm problemas no que diz respeito aos downloads, às aplicações, etc. Ora, então, é assim, nós podemos alterar o nome do ficheiro, ok? Output base file name setup, vamos colocar aqui, por exemplo, installcow, ok? Ora, reparem o que é que vai acontecer, eu vou gravar, vou executar, ok, fantástico, já não aparece aquele alerta, e reparem o que aconteceu aqui. Temos dois ficheiros, um chama-se instalação, outro chama-se setup, ambos exatamente com a mesma funcionalidade. Vamos aqui remover o setup e vamos usar o instalação. Vamos aqui clicar em duas vezes na instalação, ok, aceito os termos, avançar, avançar, criar um ícone no ambiente de trabalho, avançar, iniciar, instalação feita, avançar e agora concluir. Vamos executar o projeto final e vamos ver se resolveu. Carregar a imagem, cá está a imagem do nosso koala a aparecer corretamente. Clicar em sair, sim. O que é que aconteceu aqui então? Vamos clicar aqui com o botão direito do rato, vamos às propriedades, abrir localização de ficheiro e reparem então como já existe aqui a pasta imagens com o koala. E isto porque nós fizemos esta pequena alteração aqui. Adicionamos aqui à Destination Directory a aplicação e adicionamos o nome de uma subpasta da nossa aplicação. Ora, claro que temos aqui estes dois ficheiros, o uninst000.dat e o uninst000, que é uma aplicação. Estes ficheiros servem exatamente para quê? Para criar um mecanismo de desinstalação ou desinstalar o software. Se eu fizer aqui um duplo clique, ele vai fazer a desinstalação, ok, cá está, desinstalar o software e vai apagar tudo, ok, este é o meu firewall a funcionar e está a minha aplicação desinstalada. Neste caso vou aqui gravar, no próximo vídeo vou apenas fazer referência a 2 ou 3 aspectos aqui da linguagem script e iremos eventualmente dar praticamente por terminada esta série. Eu não quero deixar depois de mostrar também alguns recursos que poderão utilizar para aprofundar os vossos conhecimentos na linguagem C#, todos eles disponíveis através da internet ou através de e-books ou livros que eu vou aqui recomendar.